Minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus constantemente pela graça da vida. Agradeçamos a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Gratidão a Deus por ter nos fornecido, nos ofertado mais uma vez este instrumento que é este corpo físico, instrumento que temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria, o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra nos auxiliar neste processo educativo. E é por isso que Jesus deixou de forma exemplificada este maravilhoso código pedagógico que temos à nossa disposição, que conhecemos com o nome de Evangelhos. Gratidão a Jesus, gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para que possamos juntos estudarmos o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje refletiremos com base na questão 248, 248, que se encontra na parte segunda, capítulo 6 da Vida Espírita, e estamos estudando mais especificamente acerca de percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E a questão 248, mais uma questão em que Kardec dedicou para estudar acerca da visão dos espíritos. Já estudamos também sobre este assunto a questão número 245, em que Kardec questionou acerca da circunscrição da visão dos espíritos, se a visão dos espíritos está circunscrita, assim como a nossa visão. Na questão 246, Kardec questionou se os espíritos precisam de luz para enxergar, assim como nós, que nos encontramos no corpo físico, precisamos da luz, porque via de regra não enxergamos no escuro. Para os espíritos também é desta forma, eles precisam de luz para que possam enxergar. Na questão 247, também Kardec fez questionamentos acerca deste assunto, nos falando ou questionando acerca da necessidade de o espírito ou os espíritos estarem em um determinado local, ali no local para enxergar, ou se eles conseguem enxergar à distância, ou se eles conseguem enxergar
em dois locais diferentes, em um ponto do hemisfério terrestre e num outro ponto ao mesmo tempo. Então, assim, Kardec formulou esses questionamentos acerca da visão do espírito ou dos espíritos, ou seja, aqueles que se encontram fora do corpo físico. Porque nós sabemos que a nossa visão no corpo físico, em especial na nossa condição evolutiva, mesmo usando instrumentos, em muitas situações não enxergamos assim tão bem. Então, assim, a depender da evolução do espírito encarnado, ele vai ter uma visão melhor ou pior em relação a enxergar verdadeiramente as coisas. Da mesma forma, o espírito fora do corpo físico, não são todos que têm esta visão aguçada, esta visão ampliada. Vai depender e sempre dependerá da sua condição evolutiva, conforme veremos na sequência. Então, a questão 248, que utilizaremos para as nossas reflexões neste nosso encontro, Kardec formulou o seguinte questionamento: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Será que os espíritos, isto é, quando nós enxergamos distintamente as coisas, será, porque nem sempre nós enxergamos assim tão distintamente, mas será que os espíritos fora do corpo físico, eles veem assim tão distintamente, tão clara as coisas? E os espíritos superiores ofertaram a resposta a Kardec e a todos nós de uma forma muito clara, transparente e ao mesmo tempo sucinta, mas distintamente. Então aqui eles começam respondendo que os espíritos enxergam as coisas mais distintamente do que nós, pois que sua visão penetra onde a vossa não pode penetrar. Lembrando que este poder de penetração da visão dos espíritos vai sempre e sempre dependerá da sua condição evolutiva. Quanto mais evoluído, quanto mais puro ou quanto mais depurado for o espírito, maior será o seu poder de penetração quanto à visão em relação às coisas, porque nada a obscurece. Então, assim, eles ofertaram esta resposta a Kardec. Ou seja, eles veem, via de regra, neste caso para os espíritos puros, os espíritos mais evoluídos, eles veem mais distintamente do que nós, pois que a visão deles penetra as coisas de forma que nós não conseguimos. Nada obscurece a visão dos espíritos puros. Então esta é a resposta dos espíritos superiores ofertada a Kardec e a todos nós acerca deste assunto, acerca desta visão dos espíritos. E para ampliarmos um tanto mais as nossas reflexões, o entendimento acerca da visão do espírito, recorremos mais uma vez ao Espírito Miramês, Filosofia Espírita, volume número 5 da coletânea, que é composta por 20 volumes, que é um estudo completo de todas as questões de O Livro dos Espíritos. Então, esta questão 248, os comentários de Miramês se encontram no capítulo 44 do volume número 5, que tem como título Visão do Espírito. Então, Miramês, falando acerca da visão do Espírito, ele começa nos esclarecendo da seguinte maneira, que a visão do Espírito é diferente da visão humana. Isso nós já sabemos, nós já estudamos em questões anteriores,
a depender sempre da condição evolutiva do espírito, conforme já vimos em estudos anteriores, que existem situações em que os espíritos, ou existem espíritos fora do corpo físico que enxergam menos do que nós, muitos de nós que estamos no corpo físico, mesmo com a barreira do corpo físico. Então, a depender da evolução do espírito. Então, assim, Miramês começa dizendo que a visão do espírito é diferente da visão humana. Ela, ou seja, a visão se fundamenta nas mesmas leis que regulam todas as coisas na casa de Deus. Então, assim, Miramês começa nos esclarecendo que a visão do espírito ela está regulada em leis naturais que regulam todas as coisas na casa de Deus, ou seja, no universo. Então, a lei é a mesma. Todavia, lembra Miramês, todavia, quando se trata de espírito livre, livre das condições da matéria, as mudanças são sobremodo diferentes. Então, quando se trata de espírito livre da matéria, sem sombra de dúvida que as mudanças são sobremodo diferentes. O mundo dos espíritos, acrescenta Miramês, que o mundo dos espíritos se encontra em outra dimensão, em se comparando à dimensão vibratória lenta das coisas da Terra. Então, apesar de nós nos encontrarmos juntos, mas, conforme que nos lembra Miramês, o mundo dos espíritos se encontra em uma dimensão diferente em relação à questão vibratória. Então, o mundo dos espíritos se encontra em dimensão diferente, ou seja, em outra dimensão, em se comparando à dimensão vibratória lenta, das coisas da Terra. Então, aqui Miramês nos lembra que a dimensão vibratória da Terra, em se comparando com mundos superiores, é muito lenta. Então, assim, sem sombra de dúvida, que em se tratando de vibração, o mundo dos espíritos se encontra em um grau diferente, ou em uma dimensão, melhor dizendo, em uma dimensão diferente. Tanto é que nós não enxergamos com os nossos olhos carnais, com a nossa visão carnal, nós não enxergamos, em via de regra, os espíritos que estão fora do corpo físico, porque eles estão em uma outra dimensão. Apesar de os seus corpos ainda serem de matéria, mas a matéria destes corpos dos espíritos é uma matéria bem diferente da matéria que nós conhecemos aqui na Terra. Então é por isso que Miramês nos lembra sobre esta dimensão diferente. E os espíritos superiores? Os espíritos superiores veem as coisas da Terra com mais perfeição, enxergam até nas profundezas da matéria e compreendem na sua intimidade o que passa despercebido pelas almas envoltas nos fluidos da carne. Então aqui ele nos lembra que os espíritos fora do corpo físico, lógico, o espírito puro, o espírito evoluído, eles enxergam, assim conforme os espíritos responderam a Kardec, eles enxergam melhor do que nós. Então eles enxergam, eles compreendem a matéria melhor do que nós, conforme que ele diz, os espíritos superiores veem as coisas da Terra com mais perfeição, enxergam até nas profundezas da matéria e compreendem na sua intimidade o que passa despercebido pelas almas que estão ligadas
ao instrumento físico. Então, os espíritos puros, os espíritos superiores, enxergam muito melhor do que nós. Há espíritos, lembra Miramês que há espíritos que não percebem os valores do mundo físico, como certas criaturas humanas, dadas a sua condição inferior, falta-lhes a maturidade que amplia a visão. Então aqui ele nos lembra acerca do grau evolutivo de cada um. Assim como nós no corpo físico, conforme que ele nos lembra, existem espíritos fora do corpo físico que não enxergam as coisas assim tão clara, às vezes até menos clara do que nós que nos encontramos aqui ligados a esta barreira física que é este instrumento que temos à nossa disposição. Agora, para os espíritos puros, as barreiras da visão desaparecem quase que por completo. Então, para os espíritos puros, quase não existe barreira. Ele usa aqui Miramês este quase porque eles não têm esta visão completa. Porque esta visão completa, sem nenhuma barreira, só Deus a tem. Então é por isso que ele diz que para os espíritos puros as barreiras da visão desaparecem quase que por completo. O poder semelhante aos aparelhos que, se usados na astronomia para enxergar os astros que circulam no macrocosmo e para observar o microcosmo em relação ao corpo somático do ser humano, o espírito superior tem dentro de si com mais vantagem. Então aqui ele nos fala que os espíritos superiores têm uma visão muito mais poderosa do que os instrumentos que nós temos à nossa disposição aqui na Terra para observar o macro e o micro, seja o macrocosmo e o microcosmo. Então, todos os aparelhos desenvolvidos aqui na Terra, até o momento, não são tão potentes assim como a visão dos espíritos puros, conforme que ele nos lembra, porque o espírito superior tem dentro de si com mais vantagem esta visão do macro e do micro. E ainda ele diz da seguinte maneira, que basta que o espírito superior ou espírito puro acione sua vontade. Então, se ele acionar a sua vontade, o seu poder de penetração quanto à visão vai crescendo cada vez mais. Então, basta acionar sua vontade, dilatando assim sua visão interior, pela qual os seus poderes canalizam e trazem para perto de si as distâncias imensuráveis, bem como as minúsculas partículas da matéria. Então, em se acionando a vontade do espírito superior, ele traz para perto dele, como se estivesse ali junto dele, coisas que estão muito distantes, bem como aquelas micropartículas ou aquelas minúsculas partículas da matéria, ele enxerga nitidamente. E aí Miramês lembra que o vírus lhes aparece do tamanho que lhes seja necessário, ou que lhes apraza. Então, de acordo com a evolução do espírito, em se acionando a sua vontade, ele amplia o seu poder de visão quanto às coisas. Em relação à distância, essas distâncias desaparecem. Em relação às micropartículas ou mesmo aos vírus tão minúsculos, eles enxergam do tamanho de um objeto comum que nós enxergamos aqui na Terra com os nossos olhos carnais. Tudo
diz Miramês, tudo o que a criatura humana descobre, já descobriu e ainda irá descobrir, já sustentado pelas leis universais, é porque se encontra no seu mundo íntimo, desabrochando ou palpitando em forma de luz para clarear a inteligência. Então, tudo que nós já descobrimos, a nossa ciência foi descobrindo, ou os grandes descobridores foi descobrindo e ainda irão descobrir, na verdade, tudo isto já se encontra dentro do nosso mundo íntimo, desabrochando ou palpitando em forma de luz para clarear a nossa inteligência. A perfeição existe dentro de cada um de nós. A perfeição existe dentro da alma, mas em estado latente, ou seja, em estado de semente, diversificado entre as criaturas, de sorte que a escala de despertamento é imensamente variável. Então, tudo isto se encontra dentro de nós. Então, a perfeição existe dentro de cada um de nós, porque todos nós somos filhos de Deus, todos nós recebemos de Deus, nosso Pai, estas sementes. Então, é por isto que ele diz que a perfeição ela está em estado latente, de forma diversificada em cada um de nós. Esse diversificado exatamente em relação ao grau evolutivo de cada um, a idade espiritual de cada um. É por isso que estes valores ou esta perfeição, ela não está da mesma forma dentro das criaturas, mas sim, conforme ele diz, de forma diversificada entre as criaturas, de sorte que a escala de despertamento é imensamente variável. Na época atual, os dons se acham constrangidos por faltar às criaturas humanas a maturidade e os valores que somente o tempo tem o poder, com as bênçãos de Deus, de despertar. Então, somente o tempo, com o nosso esforço e através do nosso esforço, sob o comando e autorização de Deus, será com certeza despertado, ou serão despertados todos estes valores que está guardado ou que estão guardados dentro de cada um de nós. E ainda ele diz da seguinte maneira, que o espírito puro, com a sua visão desembaraçada da matéria de baixa vibração, vê distintamente todos os valores no segredo da sua composição. Então, o espírito puro, aquele que já se encontra desembaraçado das baixas vibrações da matéria, ele vê distintamente todos os valores no segredo da sua composição. E sem sombra de dúvida, todos nós um dia chegaremos a esta condição de visão. Conforme nos lembra aqui a nossa irmã Eliane Quaresma, entendi que quanto mais chegarmos à perfeição, mais é a sintonia com os espíritos mais elevados. Tudo de acordo com a nossa evolução. Sem sombra de dúvida que a nossa visão, a nossa aproximação ou reaproximação com estes espíritos puros, com esses espíritos evoluídos, vai depender do nosso esforço para que possamos realizar esta sintonia, vibrarmos na mesma sintonia com estes espíritos. Conforme nos esclarecem estes companheiros, se quisermos ou se queremos realmente ter a companhia ou estarmos na companhia ou em companhia com os espíritos bons ou os bons espíritos,
é preciso que nos esforcemos para nos assemelharmos a eles. Então, se queremos a companhia dos espíritos puros, nós precisamos nos esforçar para nos assemelharmos a eles no nosso comportamento. E ainda ele diz: se queremos ver mais além da matéria bruta, adestremos nossa visão nos argumentos do Evangelho, que eles, ou seja, esses argumentos, nos fornecerão meios para dilatarmos nossa percepção e poderemos observar o reino de Deus se irradiar por todas as formas, convidando o Espírito para a glória imperecível dos céus. Então aqui ele nos fala acerca do reino de Deus se irradiar por todas as formas, porque o reino de Deus, conforme nos fala Jesus, o reino de Deus está dentro de cada um de nós. O reino de Deus não está distante de nós, não está inacessível a nós, porque o reino de Deus, assim como Deus, está dentro de cada um de nós. Então é por isto que aqui Miramês nos fala que se queremos realmente adestrar a nossa visão, busquemos nos evangelhos do Cristo, nos ensinamentos do Cristo, que nós encontraremos todos os meios que estão à nossa disposição para que possamos observar o reino de Deus, e este reino de Deus está a se irradiar ou irá se irradiar por todas as formas, convidando a todos nós para a glória imperecível dos céus. Lembrando também, já que ele aqui nos falou acerca de céu, céu não está distante de nós, o céu também está dentro de cada um de nós, porque céu e inferno, conforme nós sabemos, é apenas um estado vibratório, não é um local geograficamente circunscrito, mas apenas um estado vibratório de cada alma. E encaminhando para encerrar estas reflexões, Miramês ainda diz o seguinte: os que se encontram com a visão minguada, os que encontram com a visão minguada, ou que estão quase cegos, ou que estão míopes espiritualmente falando, ainda desconhecem a verdade e não se esforçam para saber o que existe além da vida física. E aqui ele nos fala acerca de visão minguada, nos fala acerca de desconhecimento da verdade, e aí nós, mais uma vez, lembramos ensinamentos de Jesus, quando ele nos convidou para que conhecêssemos a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se queremos ou se quisermos realmente, conforme nos disse Miramês, ampliarmos a nossa visão espiritual, ter o nosso poder de penetração visual em relação às coisas, assim como os espíritos puros, é preciso que busquemos este conhecimento da verdade, porque conforme ele diz, muitos de nós desencarnamos e continuamos ou continuaremos cegos e surdos por falta de preparo nas lides da carne. E a Terra é uma universidade do Espírito, onde Deus está presente, e Jesus não se esquece de ajudar. Então todos nós aqui nos encontramos nesta sala de aula desta universidade ou desta escola ou educandário que é o planeta Terra. Conforme ele diz, a maioria de nós ainda nos encontramos cegos e surdos. E aí mais uma vez lembramos Jesus em relação à necessidade de enxergarmos e ouvirmos. E aí Miramês encerra: dilatemos, ou seja, ampliemos a nossa visão pelos processos do amor. Ampliemos a nossa visão pelos processos do amor, de forma que a caridade
seja o instrumento que nos salva e nos mostra a grande esperança. E é por isso que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo aquela frase basilar que fora da caridade não há salvação. Dilatemos a nossa visão pelos processos do amor, de forma que a caridade seja o instrumento que nos salva e nos mostra a grande esperança. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e além de refletirmos, que possamos colocar mãos à obra, trabalhando para ampliarmos a nossa visão, para que possamos um dia sairmos desta condição de cegueira onde nós nos encontramos. A paz do Cristo esteja sempre conosco. Até breve, meus irmãos e irmãs.